Bom dia para todos, meu nome é Wilson Barbosa, esse é o canal do Despertar da Alma. Então hoje eu quero trazer para vocês um negócio muito legal, tá? São duas experiências que eu fiz aqui na minha casa. E a primeira delas que eu vou estar demonstrando para vocês, que eu filmei em duas partes, ali que vai estar dividido o vídeo, vocês vão ver, é a experiência com 3 tipos de sais. Um sal de cozinha normal, esse sal que a gente compra no mercado, que é refinado. Um sal, que é um sal, os dois, na verdade, os outros sais são sais integrais que vieram de Porto Alegre, um da Azevedo Bento. E o outro, eu vou estar colocando a fotografia agora em seguida dos sais, de cada embalagem, e 2 tipos de água, sendo que eu fiz também o ZNO, eu fiz com água solorizada tão somente, porque eu estava naquele momento, exato daquele momento, eu estava sem a minha água filtrada, purificada na verdade, mas tive que fazer, deu vontade de fazer, eu peguei e fiz, né? Mas o experimento está demonstrado aí no vídeo que eu vou colocar em seguida, tá? E o outro experimento é com esse tubete aqui que eu ganhei. Eu não tinha tubete, praticamente não tinha onde comprar um tubete aqui onde eu moro, nem por onde eu andei, pelo menos eu não achei. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma experiência com a torre, tá no meu vídeo passado, mas eu não fiz a demonstração naquele vídeo, eu não fiz a demonstração da torre sem os símbolos, porque na torre aparece, eu vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Olha, eita, caiu. Essa aqui é a torre que eu fiz a demonstração no vídeo passado, tá? Ele é um cano de cobre nano revestido, com GANs aqui dentro de CO2 e ZNO, tá bom? Aí eu ganhei, né, legal, eu ganhei, queria muito esse tubete aqui para poder fazer experimentos com ele. Aí eu tinha já em casa a possibilidade de fazer uma configuração diferente nele. Esse aqui é o que vocês chamam o pessoal chama de caneta da saúde, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui, só que eu coloquei aqui, vou mostrar para vocês. Vamos virar aqui, vamos ver, não aparece ali, vai ter que ser assim, vamos ver, mas tem um caninho de cobre aqui, vamos ver se consigo mostrar, um cano de cobre, em vez de ser 3 fios, 2 bobinas, uma gravitacional e outra magnética, eu coloquei um cano aqui dentro, que é um cano que ele tá fechado, e dentro desse cano, é um cano de cobre nano revestido, eu tenho dentro dele GANs de CO2 e ZNO. Então ficaram 2 camadas de GANs, tá? Uma interna com um tubo de cobre e mais essa espiral de cobre aqui que está no sentido anti-horário que vocês estão vendo. Aí eu fiz a experiência. Eu coloquei essa experiência no final, tá? Então primeiro nesse vídeo aqui primeiro vai estar a experiência do sal e depois essa experiência aqui que é com os símbolos do Shokurei e do Daikomyo. Esse aqui é o Shokurei, vocês podem procurar na internet, é um símbolo nível 2 de Reiki. E esse aqui é o símbolo de mestrado, 3º nível de Reiki. Eu tenho até o 4º nível de Reiki, sou mestre no sistema Reiki. Sistema Uzui e sistema Onron também, que é o Reiki de cura quântica. E tá vindo mais novidade aí, coisa muito boa. E bem legal. Então assim, eu quero convidar vocês para se inscreverem no canal, ative a notificação lá, o sininho, para ver quando é que chegou um vídeo novo. Deixe seu like e compartilhe os vídeos, tá bem? Então, um forte abraço, essa experiência ficou bem legal. E aqui no vídeo vou demonstrar bem direitinho por quê, né? O porquê, né? Porque na verdade aqui existe uma interação entre os campos, entre o campo unificado do símbolo do Reiki e o campo unificado do plasma líquido e também do plasma que está correndo aqui pela bobina. Tá bem, pessoal? Já tá vindo aí, forte abraço, tchau, tchau. Eu tô fazendo a demonstração aqui de uma experiência que eu fiz com alguns símbolos, na verdade um símbolo do Reiki, que é o Shokurei. Esse aqui é um reator, hoje é dia 22, esse reator ele foi feito, ou estes reatores, porque na verdade são, aqui do lado direito eu tenho 2 de ZNO, e do meu lado esquerdo, a partir deste aqui, eu tenho 5 de CO2. E eu tinha, ou tenho em casa aqui 3 tipos de sais. Né? Um sal
integral, chama Provita, Pravida, aliás, desculpa. E eu peguei e dissolvi o sal numa proporção aproximada de 3,5 gramas por litro de água. E fiz uma solução para esses 5 que estão aqui. Então, vou fazer uma comparação, tá? Esse aqui, todos eles foram feitos no dia 18, a mesma composição. O que pode ter diferido um pouquinho, uma pequena diferença, é com relação à questão da bobina, tá? Mas vocês podem ver, inclusive, aqui que a bobina, ela tá... Parece que ela tá... tipo, o nanorevestimento está se dissolvendo, mas, na verdade, pelo que eu estou vendo aqui da composição de todos eles, eu acredito que não. Depois eu vou ver mais adiante, tá? Mas o que eu quero comentar aqui é a quantidade de GANs que foi feito em poucos dias. E aqui eu fiz o quê? Eu coloquei aqui um símbolo do Reiki, que é o Shokurei. Então, estou focando em cima para tentar ver o fundo lá. Mas praticamente fica meio difícil de enxergar o preto, né? Que seria do caderno que está embaixo. Está aqui, ó. Os aminoácidos estão aqui. E essa aqui é o tanto que produziu de GANs em 4 dias. Tá? Com o símbolo do Reiki. Esse aqui é um outro GANs que eu fiz também, na mesma data, mesma mistura. Está aqui o LED, tá ligado direitinho. Tá? E esse GANs aqui é de cúrcuma. Eu peguei o pó da cúrcuma, né? No primeiro momento eu não coloquei o símbolo, mas depois eu achei que ele poderia demorar um pouco. Daí eu acabei colocando o símbolo. Deveria estar por aqui. Tá aqui. Aqui é o símbolo do Shokurei. Esse é um dos símbolos, né? Do Reiki, do nível 2. Dá para ver ali que tem a camada branca por cima, né? Clarinha. E embaixo, então, tem a camada escura, que é da cúrcuma. E aqui dá pra ver que existe lá no fundo uma pequena camada de GANs por cima. Tá? Ela está se misturando, na verdade. Tá? Bom, então, esse aqui é o mesmo sal, a mesma quantidade de sal para a vida, da mesma data, de LED, e olha só isso. Lá no fundo dá para ver dá para ver o preto do caderno, da capa do caderno. Então, é lógico que eu tenho que deduzir que colocando o símbolo, eu apresso, na verdade, eu faço uma associação de poder, o símbolo mais o GANs, e aumento a velocidade em plasmar esse GANs dentro do reator dinâmico. Tá? Perdão, dentro do reator de CO2, não é dinâmico. Aqui eu tenho outro sal que eu tenho aqui em casa também, que é o Salazir, nome do sal. A medida ainda é uma medida aproximada, porque eu não tenho uma balança de precisão. Então aqui dá para ver um pouquinho que ele produziu. Ok. E aqui estão os aminoácidos. E lá embaixo está... Esse aqui já tem um pouco mais. Ele não tem o símbolo. Né? Vamos conferir aqui. Ele não tem o símbolo. Tá, a data está ali. Ok. Esse sal é da Azevedo Bento, de Porto Alegre. O outro também. O Pra Vida também é de Porto Alegre. Mas ele até que produziu bem. Mas não tão bem quanto o primeiro. Tá? Dá para enxergar um pouquinho da capa do caderno, que é escura. Tá?
Aí aproveitei que eu estava fazendo uma experiência e peguei um sal refinado de cozinha. Sal normal, né? Peguei e coloquei aqui, ó. E ele produziu também. Não sei nem se dá para usar isso aqui. Acredito que não. Mas ele tá aqui, ó. Ok? Bom, esse aqui provavelmente eu vou botar fora. E aqui nós temos do outro lado o GANS de ZNO. Esse GANS ZNO aqui, ele, ó, dá para ver até que o cobre está meio que a descoberto ali, só que esse cobre ele já passou pela soda algumas vezes. Então a nanocobertura já entranhou no cobre. Então isso não está prejudicando o GANS, né? Não está ficando azul. Ao fundo aqui. Ali os aminoácidos. E lá embaixo a camada de ZNO. Esse aqui, ele se comportou até de um jeito meio estranho para mim. Mas eu acho, até que o símbolo do Shokurei, eu acredito que é o seguinte. A água que eu usei para fazer esse GANS foi só a água solarizada, uma água que tinha ficado no sol e evaporado. Não tenho certeza quanto tempo essa água ficou no sol. Ela não passou por uma purificação de qualquer espécie, não tinha nenhuma purificação. Então, acredito que por esse motivo até demorou um pouco mais para começar a produzir, que no primeiro dia estava bem fraco. E esse aqui foi feito com o sal para a vida, num percentual de 10%. Esse é o ZNO. Como eles estão todos juntos, no mesmo espaço, eu acredito, porque esse aqui é o outro que eu fiz, um ZNO também, com o mesmo sal, a mesma mistura, dá para ver a bobina ali. Só que eu fiz o seguinte, eu botei 2 chapas. Né? E eu acredito que, não sei se por causa disso, porque todos os outros têm só uma chapinha, né? E esse tem 2. Então, acredito que ele produziu essa quantidade aqui em função da chapa, né? Mas, ainda assim, no início, ele estava praticamente assim, no primeiro, segundo dia, ele não tinha produzido nada. Esse aqui já estava produzindo e esse aqui nada. Tá? E eu fiz algumas experiências com relação à água e eu constatei que a qualidade da água é uma coisa fundamental na confecção dos GANS. Tá? Então, estão aqui. Então, aqui eu tenho esse aqui, que é o ZNO, com esse sal, ok? Todo o cobre que eu utilizei aqui, todo ele está nano revestido, ou foi pelo menos nano revestido mais de uma vez. Então, o perigo de contaminação é bem menor. Não é o ideal ainda, eu sei. O ideal seria deixar ele 2, 3 meses, né? 3 meses é o que falo, para ele ficar bem nano revestido. Mas eu vou chegar lá. Por enquanto, é isso. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte, que quando se coloca um símbolo, para aqueles que conhecem o Reiki, para aqueles que já utilizam o Reiki, para os terapeutas também, que quando nós colocamos um símbolo do Reiki nos reatores, isso aumenta a velocidade que o plasma vai ser criado aqui dentro. Eu consegui esse tubete aqui. Vocês podem ver que ele não tem símbolo nenhum. Ele é dentro desse tubo aqui ele é de plástico, acrílico. Essa tampa aqui é de alumínio, mas eu fiz o isolamento dela com plástico por dentro. Aqui dentro eu tenho uma espiral de cobre no sentido anti-horário. Ok, dá para ver ali, anti-horário. E dessa espiral eu tenho um tubo de cobre
nano revestido, lacrado, com GANs de CO2 e ZNO dentro. Então, esse teste que eu vou fazer primeiro aqui é para ver se só o tubo, se ele em pé, como ele está montado aqui nessa configuração aqui, se ele é capaz de fazer a neutralização e a contenção dos campos magnéticos aqui da televisão, desse receptor de sinal HD, que é o que nós usamos hoje na televisão aqui, e aqui essa tomada. Tá? Eu vou colocar o tubo aqui e vou fazer a medição. Primeiro eu vou limpar. Estou limpando as varetas de radiestesia dual hold que servem para fazer a medição. A minha intenção nesse momento é, através dos meus braços, fazer essa medição. Se ela cruzar, é porque ali existe uma radiação que está sendo emitida pelo campo eletromagnético aqui e daqui, tá? E também dessa distribuição de energia ali. Então eu vou conectar a televisão, vou conectar o receptor, vou conectar a tomada e vou conectar o tubo, tá bom? Então eu vou levantar as duas varetas, colocá-las em paralelo com o piso, tá? E vou me aproximar para ver o que acontece. Então aqui a gente pode ver que na televisão cruzou. Vamos ver aqui na central, aqui na distribuição da energia. Elas estão paralelas com o piso. Ok, vou levantar um pouquinho mais. E elas cruzaram também. E agora nós vamos ver aqui. Eu vou só colocar o tubete em cima aqui para mim botar atrás. Para ver se eu consigo, para demonstrar a energia ali do... Cruzou também. Vou aproveitar, vamos medir aqui a energia do celular. O celular ele tem energia de micro-ondas, né? Vou limpar de novo. Ok. O tubete está lá atrás. E vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Só lembrando, pessoal, todos os meus reatores dinâmicos que eu tenho em casa estão desativados. E eu tenho outras torres também, estão todas desativadas. Já estou demonstrando por que estão desativadas, né? Porque realmente só o GANS, o tubete com o cobre nano revestido não faz esse serviço. Sozinho ele não faz. Ele serve para outras coisas, tá? O tubete, ele tem energia. Ele está conectado ao campo unificado, está conectado à unicidade, isso eu já pude comprovar, não só pelo que eu sinto, mas pelas coisas que vão acontecer. Então o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu tenho aqui dois símbolos do Reiki. Esse aqui é o Shokurei, que é o símbolo do nível 2 do Reiki. Eu sou mestre no sistema Reiki, posso fazer iniciações. Fiz o nível 2, fiz o nível 3, fiz o nível 4. E esse aqui é o Daikomyo, que é o nível de mestrado do Reiki. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar daqui e vou colocar aqui, ó. Tá? Coloquei aqui. Tá bem? O que eu fiz aqui? Eu juntei dois sistemas de energia. Os dois estão conectados à unicidade, ao campo unificado, mas aqui um expande o outro. Esse aqui vai expandir esse campo aqui, que num primeiro momento está digamos assim, não preso, mas ele está tem que ser direcionado pela pessoa, né, no caso da cura, ok? Só que aqui nós vamos expandir esse campo, tá? Então,
o primeiro efeito que eu verifiquei nisso foi a expansão desse campo a nível eletromagnético. Campo, contenção de campo, tá? Acabei de colocar ali. Então vamos testar. O que eu vou fazer? Eu vou limpar de novo, tá? Tirar a memória. Ok? Conectei a televisão, conectei o receptor, conectei o tubo e conectei a energia elétrica aqui também. Tá bem? Então, vamos lá. Varetas dual Rhodes em paralelo com o piso. Tá? Elas não estão nem para baixo nem para cima. E aqui eu já consigo constatar já que ela já tem um comportamento diferente. Tá? Mas eu vou me virar agora para a televisão. A televisão ela emite um campo eletromagnético. Olha o que está acontecendo com as varetas. Elas, em vez de cruzarem, elas se abriram. Isso, na minha opinião, significa que essa energia aqui foi expandida, está passando pela televisão e está saindo fora. Então ela não só conteve a energia eletromagnética da televisão, como também transformou essa energia. Agora nós vamos aqui para a rede elétrica ali, onde está ligado a luz, a televisão e o receptor. Então aqui eu tenho a rede elétrica, ok? Vocês podem ver que eu não tenho como interferir. Pronto. Então aqui está comprovado que esse tubete, nessa configuração que eu fiz, ele está dando esse feedback, ou seja, a energia ficou contida e ele, além de conter a energia, ele está emanando essa energia pelo sistema elétrico, ok? Bom, então vamos, deixa eu botar ele aqui para trás. E vamos medir ali a energia do receptor. Vou botar ele aqui um pouquinho mais para frente. Vai ficar mais fácil aqui para mostrar. Tá? Bom, aqui estão as varetas, que estão em paralelo com o piso. E eu venho aqui, então, em cima do receptor. E o comportamento das varetas é se manter e até abrir. Eu até tento aproximá-las, ó, mas elas não aproximam, não adianta. Agora vamos medir o celular. Vocês viram ali? Ok. Então está aqui o celular. Ok. Estou conectando o celular. E vou conectar aqui o tubete também. Tá? Eu antes não conectei, mas agora posso até repetir. Mas vocês vão ver que não tem necessidade. Então o que acontece? O celular ele emite uma carga de micro-ondas. E por mais que eu queira me aproximar aqui, ó, ele não cruza. Tem jeito não. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, além desse símbolo aqui do Shokurei, eu vou colocar esse outro aqui que é o Daikomyo, que é o símbolo, já é um símbolo de mestrado do Reiki do sistema Usui. Tá aqui os dois, ó. Tá? Bem, vou deixar ele aqui em cima, tá? E aí nós vamos fazer uma experiência, agora eu vou fazer uma experiência direto dos 1, 2, 3, 4 aparelhos, tá? Então eu vou limpar a memória. Vou conectar o celular, conectando o celular, conectando a TV, conectando o aparelho, receptor, conectando a tomada e conectando o tubete com o GAN, CO2, NO, a espiral, né, de cobre ali nano revestido, sentido anti-horário, e mais um outro tubete dentro de cobre nano revestido com GANs dentro. Essa é a configuração desse sistema aqui, tá bom? Então vamos lá de novo. O que vai acontecer agora? Vamos ver?
começar pelo celular, tá bom? Vamos ver, tá aqui, ó, varetas alinhadas em paralelo com o piso, tá bem? Então, vou virar pro celular. Aí o que acontece é o seguinte, ó, como eu coloquei mais um símbolo, eu aumentei o potencial desse símbolo, ó. Vocês podem ver que a vareta, ela abre, ó. Eu tenho que me afastar um pouco para ela poder equilibrar e ficar... Olha, eu já estou mais ou menos nessa medição aqui, uns 40 centímetros aproximadamente do celular. Agora eu vou medir ali, a tomada. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bom, a tomada, mais ou menos a mesma distância que eu estava do celular. Aí eu vou me aproximar da tomada. As varetas estão em paralelo com o piso. E aqui a uns 25, 30 centímetros eu já começo a abrir, ó. Tá vendo? A energia, como ela flui. E essa é a energia, pronto, já abriu, ó. Por mais que eu, né, vou tentar aproximar, vai. Ó lá. Eu estou aproximando da tomada. O que acontece? A energia que está saindo da tomada, ela é uma energia positiva, a energia do Gans, a energia do plasma. É isso que está saindo da tomada agora. Agora vamos ver aqui o aparelho, aqui, o receptor. Aparelho receptor. Ok. Vamos baixar aqui para fazer a demonstração. Aí, onde eu cheguei ali, ó. Vou me afastar um pouco, porque se eu me aproximar, ele vai abrir, ó, não tem jeito não. Ó, abriu. Tá? Agora me afastei um pouquinho, ó. Afastei um pouco mais. Um pouco mais. A mesma distância do celular, igual, tá repetindo. Agora vamos para a televisão. Aqui. Varetas em paralelo. Ok? É isso aí, pessoal. Então, você pode fazer essa experiência em casa também. Se você tem um tubete desses aqui, que é chamada caneta da saúde, talvez não vá ser a mesma configuração, mas você pode fazer um teste. Eu, sinceramente, eu não sei, mas eu já vi uma pessoa fazer o Shokurei e ele tem uma certa aplicação, tá? Quem tem iniciação tem o símbolo plasmado dentro de si. E funciona assim, a gente trabalha com a cura na limpeza e realinhamento dos chakras, tá bom? Mas aqui eu estou fazendo o quê? O que eu estou demonstrando aqui? Tá? Esse aqui é um dos primeiros reatores dinâmicos que eu fiz, ele está desligado, né? Aqui dentro tem CO2, MO e tem duas bobininhas de cobre aqui que fazem o mesmo efeito, não tanto que nem esse aqui, tá? Porque nesse caso aqui eu coloquei um reaproveitamento aqui de material, então ele não gira tanto porque isso aqui não tem toda a potência que seria 12 watts, ou volts. Enfim, então tá aqui a demonstração de como o Reiki atua unificado, no campo unificado, junto com o Gans. Tá bom, pessoal? É isso aí. Eu achei que o último vídeo não ficou tão bom quanto eu gostaria, então eu acabei fazendo esse, que era para fazer toda a demonstração que precisava. Fiquem todos bem, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e faça o seu experimento em casa. Crie as suas duas varetas aqui de radiestesia, isso aqui qualquer pessoa pode fazer. A única coisa que você deve ter em mente quando estiver fazendo as varetas, você pode ver aqui, ela é dobradinha, bem simples, 90 graus, botei essas duas bolinhas aqui só para a demonstração ficar um pouco mais clara. Aqui eu tenho dois tubinhos aqui que são de plástico, tá? Mas pode ser qualquer, pode ser de caneta também, né? O miolo, a parte externa da caneta. Dobrou, colocou na mão, né? O pessoal acha água com isso aqui também. Tá? Dobrou, colocou na mão, aí o que você vai fazer? Você vai fazer aquele seu pedido, fazer todo aquele ritual, limpar e combinar, tipo assim, mentalizar aquilo que tu quer que as varetas façam. Ou seja, se ela cruzar, está demonstrando então que ali existe uma energia, e se ela não cruzar, é porque está equilibrado. Isso pode ser feito nos chakras também, tá? Um bom dia para todos, fiquem todos bem, forte abraço. Tchau, tchau.